convidá-lo a abrir a Bíblia comigo, em Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa gratidão aí por esses músicos abençoados, que hoje estão aí abrilhantando a nossa noite de adoração e louvor a Deus, através dos instrumentos de orquestra. Dentro de poucos dias ou meses aí, nós teremos também um centro de música aqui na nossa igreja, para aulas. Nós estamos aí já às proximidades de iniciar, e vai ser uma bênção aí para aqueles que desejam aprender um pouco mais de música, desenvolver o seu dom e seu talento. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, YouTube, que Deus te abençoe, fique conosco até o final da ministração, que o Espírito de Deus fale com você também, no nome de Jesus. Amém, queridos? Tiago, capítulo 1. Diga comigo, eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e... Eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Tiago 1, verso 12, diz assim: Feliz, bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, ok? Se possível, se você tiver como marcar esse texto, voltar algumas páginas aí em 1 Coríntios. Volte algumas páginas da sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos ler o verso 13 juntos. 1 Coríntios, capítulo 10. O verso 13. Provavelmente nós temos versões diferentes, mas mesmo assim eu gostaria que nós lêssemos juntos aí, em uma só voz, 1 Coríntios 10, 13, vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Podem assentar-se. Nós já oramos que o Senhor assim fale ao nosso coração, através da sua preciosa, poderosa palavra. Bom, nós estamos no terceiro propósito, pelo qual nós somos criados, e nós estamos aprendendo desde o domingo passado, que o terceiro propósito é que nós somos criados para nos tornar semelhante a Cristo. Quem esteve aqui no domingo passado? Dá um sinal só para eu ver aqui. Ok, amém. Então nós aprendemos que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O projeto eterno de Deus foi que a gente fosse parecido com Ele, imagem e semelhança de Deus. A imagem criada foi deformada pelo pecado, mas ela foi restaurada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então agora eu e você, por meio de Cristo, podemos nos tornar semelhantes a Ele e parecidos com Cristo. E qual que é o processo que Deus usa para nos tornar semelhante a Cristo? Deus usa a palavra, sim ou não? Deus usa a palavra, as pessoas e as circunstâncias para forjar em nós o caráter de Cristo. Então, quais são as 3 coisas que Deus usa para forjar em nós o caráter de Cristo? As circunstâncias. Tudo isso coopera para que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus e assim viver o propósito pelo qual nós somos criados. Hoje, quero pedir aos irmãos da projeção para nos acompanhar. Hoje nós vamos aprender que nós podemos crescer e podemos também nos tornar semelhante a Cristo por meio da tentação. Nós vamos aprender sobre crescendo por meio da tentação. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acredita que existe diferença entre provações e tentações? Quem acredita, dá um sinal com a mão só para eu ver. Quem acha que é tudo a mesma coisa? Isso. Quem não acha nada? Amém. Provações e tentações.
Existem pontuais diferenças entre elas. E é importante a gente perceber isso, para que a gente possa lidar e saber quais são as armas certas diante de cada uma delas quando surgirem. Então, pode passar. Quais são as diferenças? Primeiro, nós vemos que há uma diferença entre provação e tentação na origem de cada uma delas. Por quê? A provação vem de Deus e a tentação vem do diabo. Está com medo de falar, irmão? A provação vem de Deus. E a tentação vem do diabo. A tentação ela pode vir tanto do diabo quanto da nossa própria natureza corrompida. Por exemplo, onde, pastor, a gente vê na Bíblia que a provação ela provém ou ela vem de Deus? Gênesis 22:1 é um dos versículos que nos mostra que aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então você vai ver no texto de Gênesis 22 que Deus prova a Abraão, quando ele pede para Abraão entregar o seu filho, sacrificar o seu filho, Isaque. E pela graça de Deus, nós vemos que Abraão passa por essa prova e ele é aprovado por Deus, nos mostrando que a aprovação vem de Deus. O texto que nós lemos, e aí eu quero convidar você lá em Tiago, que você marcou, Tiago capítulo 1, que a gente vai dar umas... sempre consultá-lo aqui na nossa ministração. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então a tentação não vem de Deus, somente a provação. Então, como nós vemos, a provação vem de Deus e a tentação ela vem de Satanás, vem do diabo. Nós vemos isso desde o Éden. Adão e Eva foram tentados por quem? Pelo diabo, que entrou lá na serpente, que usou uma serpente para enganar e destruir ali Adão e Eva dentro do Éden. A Bíblia nos diz em Mateus 4 que Jesus, ele foi levado ao deserto, mas ele foi tentado por quem? Pelo diabo. Você vai ver que a tentação, ela vem do diabo. E existe uma série de textos bíblicos que mostram que o diabo ele é identificado na Bíblia como o tentador. 1 Tessalonicenses 3,5, o próprio apóstolo Paulo diz isso: mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. Agora, a tentação ela vem tanto do diabo, quanto também da nossa natureza corrompida, a nossa natureza humana. Olha o que Tiago 1,14 diz, olha aí, vamos ler juntos? Ao contrário, o que está escrito? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, o próprio desejo da carne. As concupiscências, uma nomenclatura usada na Bíblia, da carne, do homem. É um dos fatores também que nos leva à tentação. Então nós podemos ser tentados pelo diabo, pelo pecado que está à nossa volta, pelo pecado, pela nossa natureza corrompida. Outra diferença entre provação e tentação, na parte do meio está o quê? Na definição de cada uma delas. Se você olhar no dicionário mesmo, da língua portuguesa, tem uma definição que divide elas. Provação é a dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, que põe à prova a sua fé e as convicções de um indivíduo. Então o que seria, em suma, a provação? É uma situação de aflição que a gente passa. A aprovação é uma situação de sofrimento que a gente encara. E o que seria a tentação? A tentação é aquela situação em que nós somos seduzidos pelo mal e somos levados a pecar. Então a aprovação é um problema, que surge na nossa vida, na vida financeira, na saúde, é uma provação. E a tentação é algo que nos induz a pecar, que nos induz ao erro. Agora, o que é muito interessante a gente perceber é que essas duas palavras, tentação e provação, elas muitas das vezes, grande parte das vezes, elas andam entremeadas nas situações da nossa vida. Por exemplo, imagine aí uma pessoa que tem uma empresa, e ela passa por uma crise na empresa. É algo que acontece com muitas pessoas. Por exemplo, Jó, de repente veio uma provação na vida de Jó. Ele tinha 11 mil cabeças de gado, morreu todo mundo, os servos dele morreram. Ele estava passando por uma provação. Então, às vezes você e eu enfrentamos uma provação de uma crise financeira.
Aí você está passando aquela prova, aquela limitação financeira. Só que aí chega alguém no meio da sua provação e te oferece um negócio, uma facilidade para você gerar dinheiro, porém que é ilegal. Não, você vende isso aqui não dá nada não. Não, você faz isso aqui, você corrompe ali, dinheiro aqui, não dá nada não. Ou seja, a pessoa estava passando por uma, e no meio da provação veio uma tentação para levá-la, para induzi-la a pecar. Ok? Por exemplo, uma esposa passa por um problema na saúde. Enfrenta um problema na saúde e ela fica impossibilitada pelo problema, pela enfermidade que ela está enfrentando, de se relacionar sexualmente com o marido por um tempo indeterminado. É prova, varão? Olha a aprovação. Essa foi forte, hein, pastor? A outra estava mais... Essa foi forte. Provação. Isso é uma provação. Aí no meio desse processo, aparece uma colega de trabalho, que te chama nas redes sociais, que está ali conversando com você, e aí você começa a ser tentado no meio da provação. Quem está comigo aqui? Está dando para entender a diferença? Então essa é a pontual diferença entre uma e entre outra. Uma vez eu vi uma analogia interessante sobre isso, ligada à juventude. Falei assim, imagina você fazendo, quem fez prova do Enem aqui? Tem alguém que fez prova do Enem? Ninguém fez, olha que bom, agora apareceram uns dois ali. A prova do Enem, né? Imagina você recebendo, ali a pessoa vai aplicar uma prova, você está passando por uma prova, um teste dos seus ali conhecimentos, você está ali, coisa legal, né, desafiador, momento de tensão e etc, está sendo provado ali, ok? E no meio dessa prova vem um camarada e te oferece um gabarito, te oferece uma cola no processo, e aí no meio da prova você está sofrendo a tentação. Então há uma diferença entre a tentação e a aprovação. A aprovação é um teste de fé e a tentação é um convite ao pecado. Vamos dizer essa frase? A aprovação é um teste de fé e a tentação é um convite ao pecado. Então há diferença na origem, Deus e o diabo e a natureza humana. Há uma diferença na definição e há uma diferença no propósito, porque a tentação ela tem por objetivo maior nos derrubar. Já a aprovação, ela vem para nos aproximar de Deus. Deus prova a Jó, e você vai ver que no final Jó falava assim, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver. Ou seja, a provação da minha fé me aproximou de Deus. Já a tentação, ela vem para nos detonar, como o diabo fez com Adão e Eva. E conseguiu, como ele fez com Jesus. Qual que era o objetivo de Satanás ao tentar Jesus? Fazer com que Jesus caísse e não prosseguisse no ministério dele. Olha o Tiago capítulo 1 que nós estamos aí fazendo a reflexão, o verso de número 2. Tiago 1:2. Meus irmãos, o que está escrito aí? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. A aprovação vai produzir perseverança. Perseverança é algo bom ou ruim? Bom. Perseverança, e o texto segue dizendo, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, olha aí, completos, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o versículo de número 13 do mesmo capítulo 1, falando da tentação, o objetivo maior. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, verso de número 14, 1:14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então o propósito da tentação é levar à queda, já o propósito da aprovação é nos aproximar de Deus. Coloca essa frase do Hernandes para a gente poder ler. Eu gostaria que você lesse essa frase. Vamos lá, eu gostaria que a igreja, por gentileza, lesse. 1, 2, 3 e... Na tentação, olha só, preste atenção, o que faz sentido para nós nessa noite? A tentação, ela vem para distorcer em nós a imagem de Cristo. Então, o fato de eu não saber lidar
com as tentações, ou de eu ser vencido por elas, isso pode estar me afastando do propósito pelo qual eu fui criado e fui projetado desde a eternidade, que é ser semelhante a Cristo. O fato de eu cair em tentação, de eu ceder às tentações, isso está distorcendo a imagem de Cristo em mim, está me afastando do propósito de Deus. Isso vai fazer com que a minha vida seja uma vida infrutífera, seja uma vida que não vai ser abundante. Por isso, a gente precisa discernir o que nós estamos enfrentando, para saber quais são as armas que nós vamos utilizar. E tanto na provação, quanto na tentação, a Bíblia, o Senhor é tão cuidadoso conosco, que Deus nos dá as instruções para que a gente possa fazer da tentação um caminho, e fazer também da provação um caminho de crescimento, de fortalecimento do nosso caráter, e de encaixar a gente dentro do propósito pelo qual nós somos criados. A tentação, irmãos, ela pode se tornar uma oportunidade de forjar em mim e em você o caráter de Cristo. Todas as vezes que eu escolho fazer o bem, ao invés de pecar, eu estou desenvolvendo o caráter de Cristo em mim. Eu estou forjando as convicções de Cristo no meu coração. Então, quem aqui já passou por tentação? Olha que bênção, gente. Estou vendo tantas auréolas aqui. Só anjo que tem aqui nesse lugar. Todos nós passamos por tentações. E a tentação é algo muito comum no nosso dia a dia. Por isso a gente precisa entender, olhar hoje, à luz da palavra, porque as coisas triviais do nosso dia a dia podem estar nos afastando do propósito de Deus. As coisas, por não sabermos lidar com as coisas, os desafios triviais do nosso dia a dia, eu posso estar vivendo uma vida sem sentido, uma vida que não tem resultados, porque eu não estou sabendo lidar com isso. Coloca o próximo slide, por gentileza. Alguns pontos importantes para a tentação antes da gente aplicar. Vamos ler juntos? As tentações são inevitáveis. E o que eu quero dizer com isso? Elas sempre acontecerão. Que foto é essa que está aí? Você acha que está fazendo referência ao quê? Jesus sendo tentado pelo diabo, porque o Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, pense comigo. Se o diabo teve a ousadia e a coragem de tentar a Jesus, o Filho de Deus, depois que ele estava 40 dias e 40 noites orando e jejuando, e ele ainda tentou o Filho de Deus, você acha que eu e você vamos ficar imunes às tentações? O texto que nós lemos, Tiago 1,13, fala assim, ninguém ao ser tentado, ou quando for tentado, ou seja, não tem nenhuma versão que fala assim, se você for tentado, não, é quando for tentado, ou ao ser tentado, porque todos nós iremos passar por tentações. Você pode conseguir esquivar da tentação, você pode conseguir fugir quando ela aparecer, você pode conseguir vencer a tentação, mas em algum momento, ou em vários momentos, da minha vida e da sua vida, nós vamos ter que lidar com as tentações da nossa caminhada. Quer ver? Quem aqui já foi tentado na escola a colar? Quem nunca, né? Ainda bem que você não é o agente que estava... Amém, louvado seja Deus. Foi tentado a colar. E olha, eu tenho certeza que ninguém aqui nunca caiu nessa tentação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos? Aleluia? Acabou o aleluia. Tentação. O que eu estou ali? Distorcendo a imagem de Cristo quando eu cedo. E os pequenos erros não tratados nos levam às grandes tragédias. Então eu acho que aqui, essa pequena coisa que eu estou pegando uma cola aqui, é certo ou errado? É errado, todo mundo sabe. Mas aquilo está distorcendo o meu caráter. Lá na frente, o que é pouco aqui, amanhã vai se tornando comum, e eu abro mão para poder me corromper com coisas maiores lá. Quem rouba bilhões no governo, você pode ter certeza que começou a fazer pequenas negociações lá. Ninguém começa com bilhões. E tudo começa com pequenos erros não tratados. Então, por exemplo aqui, quem aqui já foi talvez tentado a pegar um dinheiro que não é seu, um objeto que não é seu? Talvez você já foi tentado, por exemplo, a ir num ambiente em que os seus pais falaram para você não ir. Não vai na casa de fulano de tal, não. Eu estou indo ali fazer o trabalho.
Foi fazer o trabalho? Foi. Aí, olha que bênção. Tentado. Vou falar para minha mãe isso, são tentações que a gente vai sofrendo na caminhada. Às vezes um negócio que parece ser muito lucrativo, mas que havia coisas erradas no meio, aparecem as tentações. Já foi tentado acessar um conteúdo impróprio na internet? Não, olha aí que bênção. Você pega hoje, irmão, você digita no Google assim, ó, pneu, aí aparece uma mulher assim, ó, segurando um pneu. É um negócio seminua. Você pode digitar qualquer palavra que aparece. A tentação o tempo todo. Nós somos bombardeados o tempo todo. O tempo todo. E isso pode estar me aproximando, a forma como eu lido, pode estar me aproximando ou me distanciando. Então o nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que nós estamos sujeitos a ela a todo tempo. Se tentou Jesus, meu irmão. Então a gente precisa estar vigilante. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Em algum momento, ou em vários momentos, elas irão surgir. Agora, qual é a grande questão? É o que a gente está conversando desde o início. A grande questão é como eu vou reagir quando elas aparecerem. E infelizmente, com muita tristeza, eu posso dizer, a gente pode perceber que nós estamos vendo uma geração que mais cede do que vence as tentações do dia a dia. Infelizmente, nós vemos uma igreja, cristãos, servos, homens e mulheres, que mais anda arrastado pelas quedas do que caminha com cabeça erguida pelas vitórias. Hoje nós vivemos uma geração de homens que acostumaram a ceder às tentações. A mente já está cauterizada, a ponto da consciência nem mesmo mais pesar. Pessoas que acostumaram a não fugir e até mesmo promover a oportunidade. Hoje nós estamos vivendo uma geração que não está disposta às vezes a romper, estão se entregando às tentações. Agora o grande problema, irmão, é que isso está matando a sua vida, matando a minha vida quando nós cedemos, porque nós estamos saindo do propósito pelo qual nós somos criados. Porque o diabo muitas vezes ele oferece prazer, mas ele paga com desgosto. Você sabe que quando você cede, você que é servo de Deus, tem o Espírito de Deus, você cede à tentação, logo depois vem o que na sua alma? Tristeza ou alegria? Frustração, tristeza. O momento de agonia no coração, de arrependimento, de frustração, porque o diabo ele faz isso, ele te oferece liberdade, mas paga com escravidão. Toda vez que você vai cedendo, ele vai te escravizando e vai pôr uma corrente. O diabo ele te oferece alegria diante da tentação, mas lança tristeza pela derrota que você caiu na tentação. Diga comigo, as tentações, elas distorcem a imagem de Cristo em mim. Vamos dizer juntos? As tentações distorcem a imagem de Cristo em mim. Automaticamente eu estou saindo do propósito. Automaticamente eu não vejo a minha vida sendo uma vida que realmente está valendo a pena, uma vida com sentido, porque eu estou fora do propósito. E o tempo todo é na escola, é no trabalho, é na rua. Você está passando de carro na rua, passa a tentação. Você está fazendo negócios, vem a tentação. Você está mexendo no computador, vem a tentação. Você está sozinho, vem a tentação. O tempo todo. Então, passa o próximo slide. O que eu achei interessante, para mim virou uma chave, foi isso aí. Leia para mim, por gentileza. 1, 2, 3 e... Olha que interessante. Para mim virou uma chave na minha mente. Porque toda vez que eu falo de tentação, ou vem a palavra tentação na minha mente, ou lido com uma tentação, a gente sempre vê pelo lado extremamente negativo. É para cair, vai me detonar. Só que a chave precisa ser virada. Porque a tentação, ela é uma oportunidade de você cair, sim, mas ela é uma oportunidade também de você fazer o bem. A falta de quem que está ali? O que você acha? José. Ele tinha a oportunidade de cair ou de fazer o bem. Então ele decidiu fazer o bem, porque a tentação ela não vem só para trazer para mim a humilhação, mas ela pode ser uma oportunidade de eu fazer a coisa certa. Na verdade a tentação apenas apresenta uma escolha, em que os nossos olhos ficam fixados às vezes na que vai me gerar a queda.
Só que o texto que nós lemos fala que toda tentação vos virá o escape. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, ou seja, todo homem passa, mas fiel é Deus, que não vos permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vai vir um escape para que vocês possam suportar. Ou seja, ela pode se tornar uma oportunidade de você fazer o bem. Ela pode se tornar uma oportunidade de você fortalecer o seu caráter de fidelidade em relação à sua esposa. Ela pode ser uma oportunidade de você fortalecer o seu caráter de ser honesto diante da oportunidade que as pessoas colocam lá para você se corromper. Você pode fortalecer a honestidade no seu coração dizendo não. Você pode fortalecer o seu casamento dizendo não. Porque o texto diz, gente, que sempre vai vir um escape. Não sou eu, é a palavra. O que passa disso é desculpa da gente. Sempre vai vir um escape para que vocês possam suportar. O que o texto está dizendo? Sempre com o desejo de cair, vai vir a força necessária para você não cair. Então o fato de você tender para um e para outro vai ser uma questão de decisão do seu coração, de distorcer a imagem de Cristo, ou de fortalecer o caráter e os princípios que você recebeu na família, e os princípios de Cristo no coração. A tentação, diga comigo, toda tentação, diga comigo, toda tentação, é uma oportunidade de fazer o bem. A tentação pode ser uma oportunidade de eu glorificar a Deus. A tentação pode ser uma oportunidade de eu fortalecer o caráter. A tentação pode ser uma oportunidade de eu honrar a Deus toda vez que eu faço essa escolha. Foi o que Cristo fez, foi o que José fez. O objetivo de Satanás era fracassar, mas o Senhor escolheu transformar essa tentação numa oportunidade de vencer Satanás desde o início do seu ministério, de não ceder às ações e às tentações oferecidas por ele. Ou seja, nós também podemos vencer, nós também. O texto diz que nós podemos suportar. Prova disso é que Adão e Jesus foram tentados. O que diferenciou entre eles? A escolha. Um escolheu, Adão, a Eva escolheu comer do fruto, ceder à tentação, e Jesus escolheu resistir e fugir da tentação, vencer. Porque a tentação sempre vai oferecer para a gente, na verdade, são escolhas de fazer o bem. Só que aí você vai ver consequência em todas as nossas decisões, todas. Qual a consequência de Adão e Eva? Toda a humanidade foi mergulhada no pecado. Eles foram expulsos do jardim. E tantas coisas aconteceram por causa das consequências de uma escolha diante da tentação. Terrível. A morte veio a todos os homens. Não era para vir a morte. O salário do pecado é o quê? É a morte, por causa do pecado. Porque as escolhas erradas atraem consequências trágicas. Guarde isso. Escolhas erradas atraem consequências trágicas. E a gente precisa pensar isso diante das tentações. Então a tentação é apenas uma oportunidade também de fazer o bem. Olha só, irmãos, Adão pecou estando no paraíso, e Jesus venceu estando no deserto. Adão no paraíso peca, Jesus no deserto, ele vence. Porque muitas vezes, na verdade, o problema não está no lugar, mas na escolha, no frutificar, no fluir, no externar do caráter. E às vezes a gente culpa as circunstâncias, culpa as pessoas, e na verdade são as nossas escolhas, porque juntamente com a tentação vai vir o escape. Olha só, para mim, eu não sei se para você, virou uma chave na minha mente. Quando vier uma luta, vier uma oportunidade, olha, agora eu estou tendo a oportunidade de fortalecer o meu caráter, de dizer não, de parecer mais com Cristo agora, nessa tentação. Você está lá no trânsito, passa uma mulher lá. Você já viu que o homem às vezes tem um instinto natural da mulher passar. A gente às vezes está passando na rua, passa a mulher e faz assim. Parece que toda... não precisa você olhar todos os homens, mas passou uma mulher que talvez está vestida de forma sensual, ou às vezes até não. Passa, o cara parece que nem percebe, já faz assim. Agora, você pode escolher ela passar e você continuar olhando para o sinal.
Não tem ninguém na sua cabeça assim, olha, senão você morre. Não. É uma escolha. Quem está entendendo? Amém? Para a gente poder aplicar aqui no nosso coração algumas coisas. Como que funciona a tentação? Porque entender esse processo ajuda a gente a abortar ele desde o início, para que não possa ficar mais difícil no meio do processo. Então, quais são essas fases de Satanás? Quais são essas fases, melhor dizendo, da tentação usada por Satanás? Irmãos, é interessante que, em relação à tentação, Satanás é extremamente previsível. É o mesmo processo. Então a gente já pode perceber na palavra. O primeiro, ele lança o quê? O desejo. Tiago 1,4 diz assim: cada um tentado pela sua própria cobiça, pelo próprio desejo ardente. Olha, às vezes nós pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Onde que a tentação começa? Dentro de nós. Marcos capítulo 7, versos 21 a 23 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí o texto segue dizendo: prostituição começa dentro do homem. Os furtos, os homicídios, os adultérios, começa onde? Dentro do homem. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, começa onde? Dentro do homem. A blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Ou seja, o que você pratica é consequência de um pensamento que você alimenta. O que você pratica é consequência de um pensamento que você alimenta. Sim ou não? Já falei isso aqui, já dei esse exemplo algumas vezes na igreja. Uma pessoa que mata a outra, onde que ela matou a primeira pessoa? Aqui, já elaborou tudo aqui. Porque o que você pratica é uma consequência de um pensamento que você está alimentando. Olha, perceba o processo da tentação, porque é mais fácil a gente abortar desde o início. Eu escrevi uma frase que diz assim, ó: a tentação cedida externamente inicia-se de um desejo alimentado internamente. Olha, a tentação cedida externamente inicia-se de um desejo alimentado internamente. Gênesis 3:6, a primeira tentação ali sofrida por Eva, se você quiser abrir, é um texto muito rico em detalhes. Você vai ver que a queda de Eva, a tentação, antes da prática, antes dela pegar lá, o pessoal fala que é a maçã, né? O fruto, e comer, antes da prática, o diabo despertou nela o desejo. Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, presta atenção, a mulher viu, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela obter discernimento. Aí vem, tomou do seu fruto, comeu, deu ao marido. Aí ó, Adão vacilou, e comeu também. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola derrubou Adão também. Tomou do fruto, comeu. Mas quando começou? Quando ela primeiro quando Satanás falou com ela, não dá nada não. Depois ela viu o fruto. Irmãos, é comprovado, preste atenção, que 85% dos nossos pensamentos são formados por aquilo que eu vejo e ouço. Olha como que Satanás trabalha. Ele primeiro joga um migué na Eva. O que Deus disse? Não, vocês vão morrer não. Olha, audição. E depois ele ataca através da visão. Ela viu o fruto e achou atraente o fruto que ela estava dentro. Então Satanás trabalha na mente dela, iniciando o processo da tentação. Aonde, gente? Na mente. Ele bombardeia a mente dela, despertando nela o desejo pelo fruto que era proibido. Tudo começa com uma conversa. Por isso, cuidado com o que você ouve e com quem você conversa. Cuidado com o que você ouve e com quem está falando com você. Quem você ouve, o que e quem você ouve. Porque eles formatam o seu pensamento. O que você ouve e quem você ouve está formatando o seu pensamento. Você conversa com gente reclamona, está formatando o seu pensamento. Você conversa com gente que só fala de mulher, pegação, de bebedeira, está formatando o seu pensamento. E onde começa a tentação? O pensamento é formado por aquilo que eu ouço e eu vejo, 85% dele.
Ou seja, uma parte muito considerável. E aí o Satanás pega pesado, porque ele vem pelas vias auditivas, e ele também vem pela visão, despertando essa mulher. Por quê? O diabo, irmãos, ele quer afetar o nosso pensamento, e ele joga pesado para a gente poder destruir, para destruir a gente. Joga pesado. Ele joga pesado. Ele desperta a visão e os ouvidos para tomar conta da mente dela. A gente precisa se perguntar o tempo todo: onde os meus olhos têm passado? Aí a pegação das meninas, fica com uma, fica com outra, a prática do pecado sexual e etc. Está sendo gerado, cadê meu celular? Tem, amor? Às vezes está sendo gerado a partir daqui, ó, de algo que você está ativando na sua mente, de algo que você está vendo. E aí o desejo está sendo gerado, que vai ser consumado. O adultério e tantas outras coisas. Tem uma música muito conhecida, lançada recentemente, e diz assim: cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu, dando para você cuidar. Tam, tam. Como que o diabo trabalhou com Jesus? Lembra aí? Qual as vias que ele usou? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em... Jesus estava 40 dias e 40 noites com o quê? Com fome. E ele manda transformar em atacar a visão e a audição, para poder governar a mente, para ele cair lá na frente. Ele leva ao pináculo do templo. Por que ele não só fala? Ele leva Jesus até o mais alto monte e mostra os reis do mundo e fala: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele leva Jesus para ver e ataca o ouvido, a audição. Como que Davi caiu com Batseba? Começou aonde? A visão. Então a gente precisa entender o propósito, o caminho, o processo, porque a gente pode abortar isso, irmãos. Não deixar a gente viver as mazelas que o diabo está tentando matar tanta gente. A gente precisa orar, e o meu desejo é esse: que o Senhor venha blindar a mim e a sua mente de todo e qualquer dado de Satanás, no nome de Jesus. O Senhor manda dizer assim para a gente, na palavra dele: a gente precisa ter uma mente de Cristo, a gente precisa pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Tudo que é bom, tudo que é louvável, se há boa fama, nisso ocupe o vosso pensamento, porque aquilo que eu penso vai determinar as minhas ações. O que está entrando aqui? Então a gente precisa entender o processo, porque se a gente aborta na mente, não se torna realidade na nossa vida, não se torna destruição. Vamos caminhar para a gente poder encerrar. Esse primeiro processo, ele passa primeiro pelo desejo, depois ele vai pela dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. É terrível. É terrível, irmãos. Ele lança uma dúvida na mente de Eva em Gênesis 3:1. Olha o que ele fala para Eva. E perguntou para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Ó a dúvida. Deus falou isso, né? A Eva falou: Deus falou que não podia comer da árvore. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim. Aí lá na frente, o verso de número de capítulo 3, verso 2 a 5, mais à frente diz assim: disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como conhecedores do bem e do mal. Ele vem lançando o quê? Uma dúvida. Então toda vez que surgiu uma tentação, seja financeira, seja sexual, em qualquer área da nossa vida, o diabo vai primeiro começar a encher a nossa mente, através da audição e do ouvido, né? Tentar permear o nosso pensamento, e jogar dúvidas, dados inflamados. Será que realmente Deus proibiu isso? Não é nada não. Será que é errado mesmo esse negócio? Tem tanta gente que faz. Meu esposo está nem aí mais para mim mesmo. Ele está me ignorando, está me tratando mal. Não tem nada a ver não. Eu estou passando por uma situação, tanta gente já fez isso. Eu estou passando uma situação difícil, vou nem dar dízimo, não deve dar nada não. Será que é errado mesmo? As grandes quedas, diga comigo, as grandes quedas nascem a partir de pequenos erros não tratados.
Então o diabo lança dúvida. Será mesmo que isso aqui é pecado? Será que vai dar alguma coisa? E aí, irmãos, a gente fica se auto-sabotando, porque você sabe o que é certo e o que é errado. A gente fica se auto-sabotando, justificando para a gente mesmo, mas a gente sabe que não é da vontade de Deus. Sabe o que está acontecendo quando você cogita nesses pensamentos? Você está sofrendo uma ingerência satânica, maligna na sua mente para te levar a cair. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para abortar todo pensamento maligno, todo projeto de Satanás, para tentar nos fazer cair, para paralisar o chamado, para paralisar o ministério, seja agora abortado na sua mente, no seu coração, no nome de Jesus. Porque o diabo se levanta porque ele quer parar a obra de Deus. Ele se levantou contra Jesus no início do ministério, porque sabia da grande obra que Deus iria fazer através do Filho dele nessa terra. E às vezes ele tem se levantado contra a sua vida de diversas formas, porque ele sabe do projeto de Deus para a sua vida. Mas eu quero declarar, irmão, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não se renda, não ceda às tentações. Existe um Cristo que vai à frente e está fazendo com que todas essas coisas venham fortalecer o caráter dele na sua vida, no nome de Jesus. Ele te trouxe aqui, ele me trouxe aqui para nos livrar, para quebrar as correntes que nos aprisionam. Talvez o diabo, talvez tem pessoas aqui que o diabo está tentando destruir o seu casamento, e Jesus te trouxe aqui para quebrar esse projeto do inferno contra a sua casa. Ele está lançando tentações porque ele quer destruir os seus filhos, os filhos que foram gerados. Ele está tentando destruir a sua família, a sua história. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação de Satanás contra a sua família. O Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te liberta nessa noite, no nome de Jesus. O diabo está tentando abortar ministérios aqui, abortar ministério de jovens com chamados brilhantes. Aí o diabo o tempo todo coloca tentações e tentações, e vai cedendo, e não consegue alcançar aquilo que Deus prometeu há anos. Mas nessa noite, no nome de Jesus, eu quero declarar aniquilado essas artimanhas, essas armadilhas de Satanás, jovem, contra a sua vida. Existe um Deus que quer te levantar como José. Você não precisa ser como um Judas, você não precisa ser como aqueles que cedeu. Você precisa ser como José. Que Deus levante Daniéis, que Deus levante jovens cheios do Espírito Santo neste lugar, para viver o sobrenatural, e não uma história de fracasso como Judas viveu, não uma história de tristeza quanto Sansão viveu por ceder a uma tentação. Não, o que Deus quer fazer de você é uma história como de José. Aquilo que Ele te revelou no passado vai se tornar uma realidade no seu futuro, no nome de Jesus. É como Daniel, o Senhor vai te dotar de inteligência, o Senhor vai te colocar em lugar em que você foi levado para ser cativo e ser escravo, vai te colocar como governador, como um homem de alto escalão. Basta honrar ao Senhor diante das tentações, meu irmão. O diabo, ele ataca na nossa mente, trazendo desejo. Ele trabalha na nossa mente com dúvidas. Não tem nada a ver. Ele trabalha com engano. Ele oferece sempre uma mentira para substituir o que Deus já disse. Gênesis 3:4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente falou para Eva: não dá nada não, você não vai morrer. Mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Porque eles morreram, e a morte se estendeu a todos os homens por causa disso. A queda foi catastrófica. Cuidado. Na minha juventude, uma vez eu fui num acampamento e um pastor falou assim: tem dois capetinhos que ficam no ombro de muitos jovens, dizendo assim, um deles chama nada a ver e o outro só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí o outro capetinho fica assim: não tem nada a ver não, só dá essa pegadinha aí, vai só essa colinha aí, não dá nada não. Cuidado. Engano. O diabo trabalha com engano, porque o salário do pecado é a morte. Adão e Eva são expulsos do paraíso. Judas, por cair em tentação de ganhar dinheiro para entregar Jesus, um homem que começou uma caminhada linda, como escolhido, dentre os 12 homens, podia escolher tantos outros, entrou no time de Jesus, dos 12 apóstolos, mas por ceder à tentação, morreu com remorso e suicidou.
por ceder à tentação. Então o diabo está tentando minar a sua vida, com engano, falando não tem nada a ver, não, 30 moedas de prata. E por fim a desobediência, que é a consumação do pecado. É quando o homem age com base na ideia que foi colocada na mente dele. É quando o homem pratica. Pecado é praticar o que a tentação sugere. O texto que nós lemos diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Minha cunhada sempre diz, né, cadê a Lu? Minha cunhada sempre diz, né, para os nossos sobrinhos assim: quem desobedece, padece. Quem desobedece, padece. E eu estava lendo, compartilhei com um aluno devocional que eu estava fazendo essa semana, de leitura bíblica diária. Eu li Deuteronômio 28, e eu sempre me abrilhantei muito pelo texto de Deuteronômio 28, principalmente os 15 primeiros versículos ali, que falam das bênçãos decorrentes da obediência. Se a gente atentamente ouvir a voz do Senhor nosso Deus, essas bênçãos nos seguirão e nos alcançarão, tantas bênçãos. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres, bendito será o fruto do vosso ventre, do trabalho, do campo. Tudo que você colocar a mão vai prosperar, vai ser abençoado. O Senhor vai te dar um bom tesouro, o céu, você vai emprestar, não vai pegar emprestado. Olha que bênção, gente, olha que maravilha. É só bênçãos decorrentes da obediência. Aí eu leio, sempre lembro desse texto. Só que se você ler o capítulo todo, você vai ver que tem 14 versículos com essas bênçãos tremendas. Aí depois vem falando assim: as maldições decorrentes da desobediência. Eu falei com a Lu, são 53 versículos de terríveis e assustadoras maldições. Você lembra, amor? A gente conversou essa semana. Eu falei: amor, olha aqui o que a pessoa coloca a vida dela à prova, o que ela sofre por desobedecer. E as maldições são terríveis, de enfermidade, de tantas coisas terríveis. Você vai plantar, mas você não vai conseguir escolher. E aí você vai ver, depois se você ler, e o diabo lança esse engano, falando que não vai dar nada. Aí Sansão acreditou nessa parada, porque ele cede na primeira, ele escolhe uma mulher que é agradável aos olhos. Olha para você ver, começa aqui, ó. Não é me agradável. O pai dele falou: meu filho, faço não. Ele falou: não, eu quero, é do outro povo, não é um povo de Deus, não conhece o Deus vivo, mas traz para cá, eu quero. Então beleza, você está bombadão, está conquistando todo mundo, leva. Pegou, depois ele cai na mão de uma prostituta, porque um abismo chama outro abismo, e aí o terceiro e último passo, ele cai nos braços de Dalila. Cai nos braços de Dalila. E aí, um homem que foi chamado para ser rei, para ser juiz, 40 anos, se você ler a história de Sansão, o povo estava orando 40 anos, presbítero Fábio, 40 anos, falando: nos dá um libertador, nos dá um libertador. Aí Deus faz a mãe dele, que era estéril, ter um filho, ou seja, ele é fruto de um milagre, ele é resposta de oração de uma nação inteira. Ele é consagrado ao Senhor, ele recebe lá, ele é dotado de algo que ninguém era dotado naquela época, da força que ele tinha para as guerras e para tantas coisas. Um homem chamado para reinar, morre como um palhaço, rodando os moinhos e o povo filisteu caçoando dele. Por quê? Por ceder às tentações. Quem quer vencer as tentações diárias aqui? Nós vamos encerrar. Coloca o último slide. Pode passar. Desejo, dúvida, engano, desobediência. Eu quero declarar que essa foto vai ser uma realidade na sua vida. Se há correntes que lhe aprisionam, que sejam quebradas essa noite em nome de Jesus. Como superar, pastor, as tentações? Recuse-se a ser intimidado. Ou seja, ser tentado, irmãos, não é pecado. Jesus também foi tentado. A tentação se torna pecado quando você cede. Ou seja, vai vir o tempo todo pensamento, desejo. Mas é aquela frase de Martinho Lutero: a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Tem que ser muito ininteligente para deixar um pássaro fazer ninho, sim ou não? Alguém já deixou? Passou esses dias, eu fiquei lá debaixo da barra, um nenenzinho aqui, ó. Ficar uns 4, 5 dias aqui, deve terminar de fazer. Mas às vezes a gente deixa na tentação. Não deixa no ninho, mas deixa fazer ninho na nossa mente. Recuse-se a ser intimidado. Você vai ser tentado,
Mas o Senhor, Ele é maior na sua história. Segundo, está escrito o quê? Reconheça as suas limitações. Gente, o processo é o mesmo. O diabo ataca as nossas maiores fraquezas. Jesus estava com fome, e o diabo oferecia para ele o quê? Comer, transformar pedras em pães. Judas sempre foi muito ganancioso, apegado com dinheiro. Ele é tentado aonde? No dinheiro. Ou seja, a gente precisa reconhecer qual é as nossas limitações. E a gente sabe que existem lugares e situações que nos deixarão mais vulneráveis. E não só você sabe, mas o diabo também sabe. Então identifique quais são esses lugares. Onde você é mais vulnerável, vaza. Você pode colocar para mim aqui, maconha, esses trem tudo doido aí. Não sei o que, cocaína, crack, vodka. Eu nunca tive contato com nenhuma bebida alcoólica, nunca tive contato. Eu vou ser tentado com isso? Não. Vou colocar. Mas tem áreas que eu tenho maior, outras áreas que eu tenho maior fragilidade. E o diabo vai fazer justamente essas áreas. Então, por exemplo, se sua fraqueza é uma bebida alcoólica, se afasta de ambientes e de amizades que te aproximam dela. É simples. Se a sua fragilidade é uma tentação no namoro, de se envolver sexualmente com a sua namorada, evita ficar sozinho no seu carro. Diga comigo, carro foi feito para dirigir. Louvado seja Deus. Revelações filosóficas dadas aos jovens nessa noite. Carro foi feito para dirigir. Amém? Não é para outra coisa. Cuidado com os ambientes. Cuidado onde é a sua fragilidade. Pastor, minha fraqueza é a pornografia. Quando eu vou com meu celular para o meu quarto, meu pai está dormindo, minha mãe está dormindo. E aí, toda vez eu vou lá olhar só o WhatsApp. Aí depois eu vou no Instagram e começo a ampliar. Aparecem umas fotos das amigas minhas, eu vou fazendo assim para ver aqui a foto. Aí depois eu estou entrando em outra coisa. É sua fraqueza? Você fala assim, celularzinho, você vai dormir aqui, lá na sala, lá na cozinha, põe dentro da geladeira. Tranca aí. Mas aí, pastor, a gente começa a arrumar desculpa. Aí, pastor, mas mãe, que eu vou acordar de manhã, eu preciso de um despertador. Faz igual o pastor Tiago lá, né, pastor? Que você estava com esse despertador que você tem. O senhor já tem aquele despertador antigo, gente. Olha que maravilha. Aquele negócio batendo. Olha aí, Deus te livrando da tentação. Põe aquele negócio para despertar 3 horas da manhã. Olha, para você orar. Maravilha, não vai ter tentação na sua vida. Amém ou não amém? Amém. Então, se o negócio tá pegando, celular, some, sai. É assim. Porque a Bíblia fala assim, se o olho da gente faz pecar, o que a gente tem que fazer? Arranca. Gente, se essa conversa de Jesus fosse literal, a fila para entrar na igreja, essa conversa de Jesus não é literal, louvado seja Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer? O pecado a gente precisa tratar de forma radical. É cortar ele pela raiz. Então reconheça as suas limitações. Vamos encerrar. E por fim, peça ajuda a Deus. Vamos ver os 3 pontos para a gente finalizar. Primeiro. Segundo. Terceiro. A Deus. Vigiai e orai. Marcos 14:38. Para que não entreis em tentações. Orar e vigiar. A oração vai nos fortalecer espiritualmente. Porque quando a gente está cheio de Deus, não há espaço para o pecado. Enchei-vos do Espírito, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Gálatas 5:17. Se eu ando no Espírito, se eu estou cheio do Espírito, não tem espaço. Se é algo cheio de algo, se eu estou cheio de Deus, não vai ter espaço para outra coisa. Então você precisa, como se enche de Deus? Através da oração. Qual que é o grande? Porque muitos crentes hoje caem, muitas pessoas caem em tentações, porque hoje as pessoas não oram, muitos cristãos hoje não oram com fervor, não oram com constância na vida.
Tanto que Jesus nos ensinou a orar sobre isso, dizendo: não nos deixe cair em tentação. Leonardo Ravenhill diz assim: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração. Satanás não teme estudos bíblicos separados da oração, labor cristão sem oração e vida religiosa distante da oração. Ele até ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Eu preciso orar mais, orar com constância. Eu preciso vigiar, irmãos. É vigiar você, não é vigiar a vida dos outros, não, entendeu? Orar é vigiar você. É vigilância. 1 Tessalonicenses 5:2, fuja da aparência do mal. 1 Coríntios 6:18, fuja da imoralidade sexual. Quando se trata do diabo, a Bíblia manda a gente resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Então vem o capeta, você vai falar, pastor Tiago vai lá no Ministério da Libertação, cheio de unção e poder, né, pastor, igual nas tardes da bênção, você sai, mulambo do não sei o quê, e o preto velho sai daqui, vai saindo em fila, expulsa, o diabo você expulsa, você resiste ao diabo. Agora, quando se lida a desejos da carne, você deve fugir. O que José fez? Sai fora, Isso, a mulher você foge, o diabo você resiste. É isso, outra frase boa. Então a gente precisa fugir. Se a Bíblia manda fugir da aparência do mal, se está parecendo que é algo que não vai me aproximar de Deus, que vai me afastar, eu preciso fugir. É igual José: deixa esse pedaço de roupa, eu vou ser preso, mas é perigoso eu voltar e cair, então deixa eu partir. Ou seja, eu preciso vigiar e usar a palavra de Deus. Põe lá o slide, esse último slide que finaliza as 3 últimas palavras, para a gente poder orar aqui ao Senhor. Tem aí o último slide que nós utilizamos? Eu preciso... Quais as 3 últimas palavras aí embaixo? Oração, vigilância, palavra de Deus. Aqui, como que Jesus venceu Satanás? Orando, que ele estava em oração, e pelo poder da... Transforma essa pedra em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos enche. A palavra de Deus é a espada do Espírito para a gente poder vencer as tentações que vierem contra as nossas vidas. Se você nessa noite entrou aqui, e talvez você olhe para trás e fala: eu tenho me rendido à tentação, eu tenho distorcido a imagem de Cristo na minha vida, por ceder a várias tentações da minha caminhada. A palavra do Senhor nessa oportunidade é: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim. Hoje tem perdão, misericórdia e libertação de Deus sobre a minha, sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele? Coloque-se de pé, por gentileza. Provação, tentação. As tentações são inevitáveis. Toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Começa atacando a minha mente, lançando desejo, dúvida, passa pelo processo de engano, de desobediência. Mas eu preciso reconhecer as minhas limitações e pedir ajuda para Deus, para que eu possa vencer as tentações, que se tornarão uma oportunidade de você forjar o caráter de Cristo na sua vida, no nome de Jesus. Quero convidar você a fazer uma oração com base nessa palavra. Se Deus falou algo com você, eu quero convidar você a orar ao Senhor neste momento, a pedir perdão. Vamos orar ao Senhor pedindo perdão. Todos nós já falhamos tanto, cedemos tanto em pequenas coisas. Se você tem sofrido tentações na sua vida, sabe que o diabo também está ciente dos projetos que Deus tem para realizar na sua casa, realizar na sua história, realizar através de você. E Ele está se levantando para tentar bloquear, para te jogar na lama, para te jogar no lamaçal mesmo, para tentar destruir a sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para quebrar as cadeias.
para abortar os projetos do inferno contra a sua vida, porque você vai romper no poder do nome de Jesus. Você vai vencer, o caráter de Cristo na sua vida vai ser fortalecido para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode orar ao Senhor, você pode cantar ao Senhor, você pode pedir perdão ao Senhor, você pode chorar diante do Senhor. Hoje é o tempo, irmão. Hoje é o dia de acertar, de alinhar o nosso coração diante do Senhor. Dá meu coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Se não estiver alguém da sua casa aqui, você vai pôr a mão sobre o seu coração, orar por você, orar pela sua casa. Quero pedir a Lu para orar por nós, para que o Senhor venha forjar em nós o caráter de Cristo diante dos desafios, no nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por esta palavra nessa noite. Muito obrigada, Senhor, porque é a sua palavra que ministra em nós e nos transforma. E eu quero te pedir que o teu Espírito venha testificar em nós nessa noite, ó Pai, tudo aquilo que foi falado aqui. Senhor, que tenha misericórdia de nós diante das tentações, que teu Espírito nos fortaleça, nos faça escolher o que é certo, nos faça resistir às tentações e venha abrir a nossa mente para que nós venhamos enxergar cada uma delas, não venhamos ficar confusos, não venhamos ter dúvidas do que é correto a fazer diante das tentações. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, as pessoas, Deus, que têm se prostrado, têm se rendido talvez a essas tentações, eu quero te pedir que em nome de Jesus o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia venha alcançar a vida dessa pessoa. Se há um jugo sobre a vida dela, se há acusação, se o diabo tem tomado a mente dela, da qual ela não se sinta capaz de se sentir perdoada pelo Senhor ou amado pelo Senhor, que o teu Espírito venha testificar na vida dessa pessoa nessa noite e venha falar com ela que ela ou eles são amados, escolhidos, e que eles são sim, Senhor, dignos de serem chamados filhos de Deus, porque nada pode nos separar deste amor, nada pode nos separar deste amor que é perfeito, que é incomparável e que não há forma humana que nós venhamos recompensá-lo. Pai, nós te agradecemos, Deus, por todos os casamentos que eu sei que estão sendo reconciliados nessa noite. Eu quero te agradecer por cada vida que está se rendendo ao Senhor nessa noite. Quero te agradecer porque eu sei que o Senhor tem perdão para liberar para nós sempre, a cada manhã, como diz a sua palavra. Deus, que nessa semana nós venhamos ser transformados e que as suas provações venham sim sobre a nossa vida para nos aproximar do Senhor. Nos fortaleça todas as pessoas que estão sendo provadas pelo Senhor, que esse tempo passe e o tempo de bonança e alegria chegue, e que elas venham entender que esse tempo de provação foi para aproximá-las do Senhor, foi para transformá-las, foi para tirar as arestas delas. Deus, em nome de Jesus, dê força, dê ânimo, que elas não venham viver pela vista humana, mas que elas venham viver pelas promessas, pela fé, pelas promessas que o Senhor já fez sobre elas. Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é viva e ela com certeza vai continuar gerando fruto em nós. Nós te agradecemos por este culto de adoração ao Senhor. Nos conduz até nossa casa em paz, em alegria, que nós tenhamos uma semana extraordinária na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Agradecendo ao Senhor porque você está aqui nessa noite e Ele te permitiu ouvir a palavra dEle ser ministrada através do seu Espírito. Nós te adoramos, Senhor. Com mãos erguidas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para sempre. Juntos dizemos amém. Que você tenha uma semana extraordinária, abençoadíssima lá fora.